quem não sabe, eu escrevi um livro que tem 30 frases que você não deve falar para o seu filho. E eu explico por quê em cada frase. E agora, eu quero colocar mais uma frase aqui para vocês e a gente discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou falar exatamente como eu coloquei no livro e depois eu vou dar uma explanada num outro aspecto que eu gosto muito, que aí já envolve um lado mais da espiritualidade também. E participação da Mimi Lua, né, gente? Porque a Mimi Lua... Hoje eu tô gravando um monte de vídeo hoje, né? Hoje é domingo, tá um dia chuvoso. Ai, que delícia, aqui fora. Vou ligar aqui o Kindle, que eu já falei em outro vídeo pra vocês. Quem não tem, uma opção maravilhosa de leitura, né, de livros digitais. Eu adoro, realmente. A leitura dele é ótima, a iluminação não é aquela coisa que cansa, sabe? E você tem a opção aí de ter um monte de livro, né? Você baixa os e-books ali, você carrega pro lugar que você quiser. Olha como ele é pequenininho, ó. Cabe na tua mão. Tudo que eu acho. Ai, gente, sério. Olha isso aqui. Outro assunto que depois vai ser importante. Meu, cabelo caindo. Isso aqui acontece muito quando a gente tá lá amamentando, né? No segundo mês. Nossa, era desesperador. Caía assim de tufo. Eu falava, meu, vai ficar buraco na cabeça, eu vou ficar careca. É sujo, né, gente? Como vocês já viram nos outros vídeos. Cabelo de mãe sujo. Fogo. Não fica limpo. Não dá tempo, né? A gente corre. Enfim, dá, mas já viu, né? Eu vou lavar o cabelo hoje, daqui a pouco vai ser às 10 horas da noite já. Mas enfim, então é isso. Vamos lá. Uma frase, tá? Essa daqui, ó, é a 9ª frase do meu livro. Que você não deve falar para o seu filho. Falar mal dos outros. Sempre se lembre que você é o modelo a ser seguido e que eles imitarão qualquer coisa que você faça ou diga. Se quer que as crianças falem com respeito dos outros, comece a fazer você mesmo. Se policie nos xingamentos. Mesmo você acreditando ser brincadeira, seu filho não tem malícia e maturidade que você como adulto tem. E isso pode influenciar no comportamento futuro dele. Então assim, ó, vou falar exatamente o exemplo do que aconteceu para vocês verem como isso é complicado, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque depois eu vou falar o que a gente faz e acha que a criança está errada. Vamos lá. Você tem que tomar muito cuidado quando você, às vezes, faz uma brincadeira, né? Xingar alguém, às vezes por brincadeira, né? Às vezes tem essa mania e tal. Tudo bem, às vezes você tá xingando uma pessoa ali, ele é seu amigo, ele sabe que você tá brincando. Mas a criança vai usar aquela palavra. E às vezes ela não vai usar do mesmo jeito que você usou, ou com a mesma pessoa. E aí pode ficar complicado, né? Porque ela não sabe o que aquilo significa. Mas naquele contexto que você usou, ela vai tentar criar o mesmo contexto e usar. Só que ela é uma criança, não esquece. E muito provavelmente, dependendo do que você falou, a hora que você ouviu ela falar, você vai querer bater nela. Você vai ficar com vergonha, vai ficar desesperado e vai falar que ela tá errada. Aí eu te falo, onde ela aprendeu? Não é? Olha eu esquecendo o meu microfone, vou levar a bronca do Dani. Acho que agora tá certo. Você entende? Então, por isso que eu falo, já falei até em outro vídeo. A gente é muito exemplo, tá? Muito mais exemplo do nosso comportamento do que a gente fala para o nosso filho fazer. Então, não adianta nada eu ficar xingando não sei quem e falar assim pro meu filho, você não pode xingar as pessoas. Mas ele vê você fazendo. Ué, eu ia falar, mas por quê? A criança não tem como, ela não entende isso ainda. Ah, meu pai fala pra eu não fazer isso. Mas ele faz. Ah, mas ele falou pra eu não fazer, então eu não vou fazer, né? Ah, mas ele faz. Não, mas eu não vou fazer porque ele falou pra eu não fazer. Ele não vai fazer, gente. Ele vai exatamente fazer o que você faz. Esquece. Para, sai dessa ilusão. Não adianta, não é assim que funciona. Então, você sabendo disso, quem tem que mudar e se policiar é você, não é seu filho. Seu filho é pequeno. Não é verdade? Você é responsável por ele. Então, a hora de você fazer certas brincadeiras, veja ali se seu filho tá entendendo mesmo o que você tá fazendo, ou não faz na frente dele, não é? Às vezes a gente fica, vou deixar de mudar meu jeito. Vai. Sabe por quê? Porque você tá educando uma pessoa.
Se você não aceita o seu comportamento no seu filho, então não faz. Agora, se você achar que tá tudo bem, lindo e maravilhoso, então tá, então você faz. Só que depois você não vai poder brigar com ele, se acontecer alguma coisa. Falar que a culpa é dele, falar que você ensinou, porque você não ensinou, você ensinou a ser igual a você. Então você precisa ter essa noção, tá? Porque eu vejo muita gente aí fazendo isso com a criança. Você conhece muito bem a pessoa e o comportamento dela. Aí o filho faz igual. Nossa, mas esculacha a criança num nível, faz ela sofrer uma humilhação absurda que a criança não sabe o que tá acontecendo. Porque na cabeça dela fala, mas meu pai faz isso o tempo todo. Por que aqui no meio de todo mundo ele fez isso comigo? Você entende? Uma criança, ela não merece ser humilhada, gente. Tudo que você tá fazendo com o seu filho tá gravando aqui. E ele tá interpretando do jeito dele. E ele vai levar na vida adulta isso depois. Você entende isso, a gravidade? Ele vai levar isso pra vida adulta. Vai ser o jeito que ele vai se comportar lá depois. Isso tudo vai criando as crenças que a gente tem. Então, o que a gente tem que fazer? Se policiar. Ver realmente o que é importante, o que não é pra eu falar pro meu filho. E se acontecer, escapa, lógico que escapa. Eu já tive várias situações engraçadas aqui com o Dani, com a Olivia. Mas a gente explica. E a gente se controla pra não fazer de novo. Então eu vou falar o que aconteceu. Duas coisas. Primeira coisa vai ser bem focada nisso. O Dani tava brincando com a Oli um dia desses lá no quarto dela. E ele pegou um bonequinho lá, um bonequinho assim, e ele ficava falando assim pro bonequinho. Brincando, ai, bonequinho. Ai, caiu, ai, como você é burro. Ai, bateu a cabeça. Ai, que burro, ai, sou burro. Ai, que idiota, ai, que tonto. Só escutando aqui, né, da sala. E eu falava, gente, ele não deve fazer isso que ele tá fazendo, mas ele não tá percebendo, né? Porque assim, tá uma brincadeira, mas a Olivia tá simulando aquilo. Porque o bonequinho pulava, batia a cabeça, ela falava que ele era burro, que ele era idiota. Tá. Aí, beleza. Falei isso pro Dani, né? Eu cheguei, fui conversando, né? E ele realmente percebeu. Só que assim, já tinha acontecido. O que aconteceu com a Oli? Primeira oportunidade que ela teve, do que ela chamou a pessoa? De burra e idiota. Miminua! Ela fez isso porque ela é ruim? Por maldade? Não. Mas por quê? Ela associou. E aí, como é que a gente fica com a nossa cara? No show, né? Não é? Aí a gente foi explicar pra Oli, né? Porque aí você tem que consertar. E aí, foi passando o tempo e ela realmente parou. Porque a gente explicou pra ela que aquilo não era certo. Mesmo que fosse uma brincadeira. Porque, na verdade, ela ainda não entende o que é uma brincadeira e não é uma brincadeira. Ela acaba usando. Então, ela entendeu. Mas, entende isso? Como é complicado as coisas que a gente fala? Então, tem que tomar cuidado, né? Porque aí, o que acontece? Uma dessa, você imagina você tá lá, sei lá, você foi na casa do churrasco da família. E daí, o seu filho fala lá pro vô, nossa, como você é burro. Olha isso, gente, como isso é grave. O que ia acontecer? A criança ia apanhar, levar uma bronca, ficar de castigo, ser humilhada. Mas quem que ensinou ela a falar? Você acha que ela falou porque ela acha mal? Porque ela não gosta da pessoa? Porque ela realmente acredita que é? Não. Porque o pai fez, a mãe fez, e brincando, e ela falou, eu estou brincando, na cabeça dela. Entende? Então, assim, antes de você chegar lá naquela parte que a criança já fez e você já lá esculachar, volta, vê de onde surgiu. A gente só começa a consertar nossos comportamentos e mudar alguma coisa quando a gente começa a se analisar e refletir se aquilo não tá vindo da gente. E aí a gente altera, porque aí a gente vê, isso não é legal fazer, vou parar de fazer. Ou não vou fazer na frente do meu filho. Né? Porque a gente tem vários papéis na nossa vida. A gente é mãe, a gente é mulher, a gente é filha, a gente é profissional. A gente exerce vários papéis.
Então faça isso no seu outro papel, não de mãe ou de pai. Entende? Então isso que é importante. E isso foi o que eu realmente quis trazer com essa frase do livro, né? Então você não faça isso. Não fala mal de ninguém na frente do seu filho, né? Não faz isso. E agora eu vou entrar num assunto muito legal, que esse é o gancho, né? Que é o que eu falei pra vocês da parte espiritual, assim. Eu gosto muito, gente, eu tenho lido muito e estudado muito essa questão de desenvolver mesmo o aspecto da mente, né? Do comportamento, né? As crenças, enfim, eu tô vindo num processo assim, já tem 2 anos que eu tô realmente focada em mudar, em me conhecer, em alterar muita coisa, assim. E eu faço muitos cursos, eu escuto muitas coisas e a Olivia tá sempre perto, né? Ouvindo essas coisas. E eu aplico isso com ela muito, né? Faço meditação, ensino a Olivia a fazer meditação. Então, como que foi? Nesses últimos tempos, eu tô fazendo um curso com um cara, assim, que eu já falei várias vezes no meu Instagram, que pra mim ele tá sendo meu mentor mesmo, dessa área, que é o Jacob Petri. Ele é excelente. Ele, assim, é uma pessoa que realmente ele entendeu algo que é muito difícil entender. E ele consegue passar isso, que é totalmente esse lado mesmo de você se conhecer, de você separar a sua mente da sua essência, da vida. É incrível, assim. Não adianta eu falar agora porque não vai ficar sem pé nem cabeça, porque não é esse assunto que eu quero entrar. Mas é só pra vocês entenderem o que é, né? E eu tenho escutado muito. Então, às vezes a Oli chega perto e eu tô ouvindo, né? Ou às vezes a hora que eu vou fazer ela dormir, eu tô escutando. E se eu vejo que é uma palestra legal ou algum curso, eu deixo um pouquinho, eu deixo baixo, mas a criança tem um ouvido magnífico, né? E então ela escuta muito. E tá ouvindo. E assim, eu venho falando muitas coisas pra Olivia, principalmente técnica pra ela começar a se acalmar. A Olivia é uma criança que ela é muito agitada, ela não tem muita paciência. Então a gente tem que trabalhar isso nela, a gente vai fazendo. Então eu ensino muito ela a se acalmar também através de respiração, de meditação, sabe? De controlar as emoções dessa forma. Enfim, tudo nisso. E aí eu aplico algumas coisas, por exemplo, algum acontecimento, eu vou lá e aplico o que eu acredito, né? O que eu acho que tá passando na mente dela, eu falo para ela tentar mudar e ver por outro lado. E, gente, é incrível como isso tá ajudando e resolvendo. Foi assim. Estava escutando essa semana em específico falando sobre essência, né? A nossa essência divina, né? A nossa conexão com o Criador, que quando a gente tá quando a nossa vida ela é muito complicada, se você está sofrendo muito, se você está passando por umas coisas muito difíceis, quanto mais complicada ela está, significa que mais desconectado da sua essência do Criador você está. Então, foi muito nesse sentido, assim, né, que ela escutou essa semana algumas vezes falando sobre isso. E às vezes eu comentei isso com ela. Por exemplo, às vezes ela tava falando, ela tava chateada e brava e começou a falar umas coisas assim que não eram legais. Aí eu falei, olha, não repete isso pra você. Porque se você repetir essa frase pra você, a sua mente vai acreditar que isso é verdade. Então não faça isso. Fala algo positivo que é real e você vai passar a viver dessa forma e vai ser real pra você. E ela entendeu isso tudo perfeitamente. Lógico que eu falei de um jeito, né, menos assim com ela. Mas ela entendeu. Ela tava falando frases tipo assim, eu não gosto desse brinquedo. Esse brinquedo aqui é horrível. Eu não tô gostando. Eu não gostei. Ela fala às vezes assim, eu já não gostei do meu dia, porque eu não brinquei o suficiente, entendeu? Então foi nesse sentido que eu fiz ela mudar o pensamento dela para as frases que ela tava afirmando para ela. E aí então foi isso. A gente tava indo levar a Olivia no médico, ontem de manhã, um sábado. E no meio do caminho, um carro, ele tava vindo muito rápido e o Dani não achou que ele fosse parar. E aí o Dani pegou e falou assim, seu animal,
E aí na mesma hora a Olivia falou assim: papai, não faz isso. Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa é do seu jeito. Você não pode falar assim com as pessoas. Você não pode xingar. Você vai falar pra ele que ele foi mal educado. Tem noção que a Olivia falou isso? O Dani ficou sem cor. Nem acreditou. Ela falou isso. Mas ela não parou, não. E aí parece que desceu uma inspiração divina na minha filha. E a gente lá no banco da frente, assim, paralisados. E ela: quando você faz isso, quando você fala mal das pessoas, o seu coração vai embora de você. Olha isso. Você tem noção? O seu coração vai embora de você. Você não fica com o seu coração. E você fica mal. Meu, olha a compreensão que a Olivia teve. Tem noção? Ela tem 3 anos. Eu não canso de falar isso. A Olivia tem 3 anos. E aí, é sério, aí eu já falei. Aí ela, eu já vou falar, eu fico emocionada. Ó, vocês já até sabiam que eu ia falar isso. O Dani, é sério, ele perdeu a cor. Essa hora ele fazia assim, ó. Tipo, não tô acreditando que a Olivia tá falando isso. E ela falou. E a Olivia é engraçada, porque depois ela não para, e ela gosta de dar, tipo, lição de moral. Ela é um barato. Enquanto ela é aquela assim, eu vou pisar até esmagar. Ela é muito engraçada nisso. E ela não parava. Mas ela falou isso. Aí no final ela falou assim: você tem que falar palavras boas pra sua mente. Porque aí o que ela fez? Ela lembrou do que eu falava pra ela. Olha só a ligação que ela fez. Você tem que falar palavras boas pra sua mente. Porque aí você treina. Gente, é sério. Tem noção? Agora você fala assim: ah, ela falou isso porque você falou, ela copiou. Não! A Olivia, ela usou a frase, usou tudo no tempo certo, na hora certa. Porque ela entendeu. Ela entendeu. E porque é o jeito que eu ajo. Você entende isso? Como isso é forte? Como isso é real? Então, quando eu falo assim, que a gente é exemplo e que você pode criar e moldar um ser humano maravilhoso, que você tem esse poder na sua mão, você vai conseguir, você consegue. É real. É muito real isso. Ontem eu tive a prova disso. Porque eu nessa trajetória que eu tenho me conectado demais com Deus. Demais. E eu peço pra Ele o tempo todo prova. Se eu tô fazendo certo, se tá. E pra mim ontem foi a prova. Foi a prova mesmo que essa educação diz que esse caminho, eu acredito, é o melhor, é real. Sabe por quê? Porque a minha filha, a hora que ela falou isso, ela tava bem. Eu olhei pro rosto dela, ela tava bem. Porque ela falou, veio daqui de dentro dela. E assim, você fala, tipo, foi divino, foi uma inspiração. Não, sabe o que não foi? Sabe o que foi isso que hoje eu acredito? Ela estava completamente conectada com a essência dela. Estava conectada com Deus, conectada com o Criador, conectada com o que há dentro dela, na essência da vida, da inspiração mesmo. E aí ela falou o que tem dentro. A gente fala o que tem dentro da gente. E ela falou com muito amor ali, o que ela quis dizer. Muito mesmo. Então, assim, foi brilhante. Então, o que eu tiro disso? Mais uma vez, você é exemplo o tempo todo. Então, da mesma forma que eu falo, toma cuidado com o que você fala, não vai falar mal dos outros, porque seu filho pode fazer isso e depois você pode não gostar. Mesmo, o que você pode fazer? Você transforma aquilo numa coisa boa, você explica porque você não vai falar mal, porque é isso que a gente faz com a Olivia, porque a gente fala, a gente não pode magoar as pessoas. Isso é uma opinião nossa, isso não define ninguém. Você não faz isso. A gente não tem que tratar ninguém mal. A gente fala então que você foi mal educado, você não devia ter feito isso, você não pensou. A gente não xinga. Então a gente faz isso, e você viu como a Olivia faz? O que ela fez então? Se eu tivesse parado lá naquele dia,
Dani brincando com ela, do burrinho lá, se é burro, se é idiota. A hora que ele xingou de animal, o que a Olivia ia ter falado? É um animal mesmo, Dada. Ela ia. Por quê? Porque ia ficar validado aquilo nela. Mas como a gente veio, modificou, explicou, ela entendeu, aí mudou. Foi assim, um dia inspirador mesmo. Foi um dia assim, foi de prova que realmente esse é o caminho, é o que eu quero, é o que a gente quer, né, pra Oli. E tem muito resultado. Então, esse é um dos motivos que eu tô vindo aqui gravar também. Porque se eu consigo fazer, se o Dani consegue fazer, vocês conseguem fazer isso também com as crianças de vocês. Ah, é fácil? Me fala alguma coisa que é fácil na sua vida. Alguma coisa que vale a pena. Fácil. Não tem, gente. Não tem. Não tem. Tudo que muito vale, muito custa. Já escutou isso? Tudo que muito vale, muito. Vai ter luta, vai ser difícil, vai, mas não vale a pena. Vale muito a pena, sabe por quê? Nesse processo você muda. Você melhora, você reflete, você modifica, você vive muito melhor. Então, como eu falo até lá no meu livro, bem no comecinho. A maternidade e a paternidade é o momento ideal para você conseguir se transformar. Para você conseguir realmente buscar a sua essência, para você expandir sua consciência. Esse o momento. Não é fácil, nada é fácil, mas é extremamente gratificante quando você vê uma pessoa crescendo, você vê comportamento, você vê ali que é independente, você vê que você consegue ver, é engraçado, eu consigo olhar na frente e ver a Olivia, um adulto extremamente forte e capaz, lutando pelo que ela quiser na vida dela. Eu consigo ver, o Dani consegue ver também. Então é isso. Tá lá no livro, como eu já disse pra vocês, essa frase. Como eu falei, é uma frase pequena, mas você viu o que a gente coloca por trás? Por isso que eu falo, é um livro pequeno, mas um conteúdo gigantesco. Gigantesco. Então, se você tem alguma experiência, alguma coisa, passou por isso, quer compartilhar, escreve aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder. Se tiver dúvida também, pode colocar. E não esquece, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. E se inscreve no canal, porque assim o meu conteúdo vai conseguir espalhar para muito mais gente. E assim a gente consegue realmente fazer dessa geração uma geração muito melhor, criando seres humanos muito mais fortes e felizes.